Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Maria da Conceição, eu sou bióloga, mestre em genética e atualmente estou fazendo doutorado em ciências biológicas na UFPE. Hoje eu vim trazer para vocês uma aula com o tema PCR, né, que é a técnica da reação em cadeia de polimerase. Acredito que vocês já devem ter escutado falar muito nesse nome, né, nessa sigla, na verdade, PCR, por conta do teste diagnóstico padrão ouro, né, para a Covid-19, que é o RT-PCR, que é uma técnica um pouco mais avançada que foi desenvolvida a partir da PCR convencional. Mas primeiro a gente precisa entender a parte inicial, né, a parte básica de como funciona uma PCR convencional para poder chegar e entender essa outra técnica um pouco mais desenvolvida da PCR, que é a PCR quantitativa, certo? Então vamos começar. Bom, a PCR é a sigla para reação em cadeia da polimerase, em português, né? Essa técnica, ela foi desenvolvida em 1983, mas só em 1993 que foi reconhecida a nível de prêmio Nobel, certo? O criador dessa técnica foi o Kary Mullis, que é esse senhor aí da foto, e ele chegou a ganhar o prêmio Nobel por ter criado essa técnica, o Prêmio Nobel de Química, posteriormente, né? 10 anos depois. Então, essa técnica, basicamente, o que ela consiste, tá? É uma técnica em que moléculas de DNA elas vão ser amplificadas milhares ou milhões de vezes de uma forma bastante rápida. Como é que a gente usa na prática? Por que a gente usa na prática? Quando a gente tem uma certa quantidade limitada de material genético e a gente precisa de uma concentração maior, certo? De uma quantidade maior desse material, a gente precisa, consequentemente, amplificá-lo, certo? Então, gerar múltiplas cópias dele. Então, essa técnica ela vai fazer com que tenha esse resultado, né? A gente consiga multiplicar essa quantidade de material genético que seja suficiente para fazer análises posteriores. Então, qual é o princípio dela? A gente tem que lembrar lá do início da molécula de DNA. A molécula de DNA, né, se vocês estão lembrados, ela é uma molécula de dupla fita, certo? Que essa dupla fita ela é unida por pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio, elas vão unir a extremidade de uma base nitrogenada à outra, certo? E essas bases nitrogenadas, elas também estão ligadas às pentoses e os grupamentos fosfato, tá? Então, são duas fitas em sentidos distintos que elas são interligadas por meio de ligações de hidrogênio. Então, a partir desse conceito de que elas são interligadas por ligações de hidrogênio, é que a técnica de PCR, ela tem como base a partir da ideia de que ligações de hidrogênio são ligações químicas relativamente fracas, certo? Que facilmente são rompidas quando expostas a determinada quantidade de calor. Então, o que foi imaginado a princípio? Que se a gente conseguisse quebrar essas ligações de hidrogênio, né, e a partir disso fossem feitas fitas complementares a cada uma dessas fitas moldes, a gente conseguiria formar novas cópias que teriam parte do material genético de origem inicial, ou seja, das fitas moldes, juntamente com fitas complementares a eles, certo? Então, nessa técnica, como consiste uma técnica in vitro, né? A gente manipula tudo dentro do laboratório, nos tubinhos, e aí a gente precisa colocar alguns reagentes nesse mix, como a gente pode dizer assim, né? Nessa mistura, para poder juntamente com o DNA, né, as moléculas de ácidos nucleicos, para poder fazer com que novas cópias desse material genético sejam formadas, né, seguindo justamente essa ideia que eu falei no slide anterior, de aquecimento dessas moléculas de DNA para o rompimento dessas fitas e formação de novas fitas complementares a elas, certo? Então, o que é que a gente precisa colocar nesse mix? Inicialmente, a gente coloca água, né? Porque todos esses reagentes eles funcionam
em uma solução aquosa, tá? Juntamente com a solução tampão e o magnésio, tá? Porque eles funcionam como cofatores para a enzima que a gente vai falar agora, ela vai atuar, que é a enzima TAC polimerase, TAC DNA polimerase. Essa enzima, ela consiste de uma DNA polimerase, e aí se vocês lembram lá da aula de genética básica, a DNA polimerase ela vai fazer o quê? Ela vai adicionar nucleotídeos para formar as fitas complementares, tá? As bases que tem na fita molde. Então, essa DNA polimerase, ela é uma DNA polimerase que ela é diferenciada, por quê? Porque ela é oriunda da termoaquáticos, que são micro-organismos de origens que ficam localizados em regiões de águas termais, águas em temperaturas muito elevadas. Aí se você perguntar, Conceição, por que eu preciso de uma TAC polimerase que ela seja termorresistente, digamos assim, né? Que ela consiga funcionar em altas temperaturas? Porque se você lembrar do que eu falei anteriormente, né, nos slides anteriores, lembra que eu falei que a técnica consiste em adição de calor para romper essas ligações de hidrogênio? Então, essa técnica de PCR, ela vai ser uma técnica que vai envolver variações de temperatura, certo? Que você vai variar entre temperaturas muito elevadas, a nível de 95 graus, por exemplo, até temperaturas mais baixas, a nível de 55 graus, 50 graus. Mas, de qualquer forma, são temperaturas acima de uma temperatura ambiente normal, certo? Comum, digamos assim. Então, por isso que é utilizada né, essa DNA polimerase de origens de regiões que têm uma temperatura muito elevada, tá? E esse TAC vem justamente desses micro-organismos que o nome da espécie dele é termoaquáticos, e aí por isso que esse TAC de termoaquáticos, tá? Além da TAC polimerase, né, que vai adicionar os nucleotídeos, o que a gente vai precisar também? A gente vai precisar dos nucleotídeos, né? Visto que ela precisa pegar eles e colocar como complementariedade da fita, tá? Então, ela sozinha não vai funcionar, ela precisa tanto do seu cofator quanto dos nucleotídeos para serem adicionados, tá? E aí, outro componente que é colocado também são os iniciadores, tá? Em inglês, primers. Tanto para o sentido, a fita 5 linhas, 3 linhas, quanto para a fita no outro sentido, 3 linhas, 5 linhas. Aí por isso que a gente diz que tem o primer senso, que é o primer forte, e o primer antissenso, que é o reverse, tá? E por que eu preciso desses iniciadores? Se vocês lembrarem, a TAC polimerase, ela vai atuar quando ela detectar uma extremidade 3' OH livre, tá? Só que o que acontece? Se você considerar que rompida essa dupla fita, só o rompimento não vai fazer com que a DNA polimerase consiga se ligar ali. Ela precisa que exista uma sequência já disponível, tá? Complementar, para poder fornecer essa extremidade 3' OH, e aí sim ela conseguir adicionar os demais nucleotídeos para finalizar essa dupla fita, tá? Essa nova dupla fita. Então, por isso que é necessário uma sequência inicial que a gente coloca, tá? Que essa sequência ela consiga se anelar a essa fita molde, e a partir disso vai fornecer a extremidade 3' OH para a DNA polimerase poder adicionar os demais nucleotídeos, tá? Então, essa sequência inicial são os primers que a gente vai utilizar, por isso que a gente precisa adicionar primers. E esses primers, eles têm uma característica muito útil para vários procedimentos. Por quê? Porque a gente pode selecionar primers que sejam, por exemplo, específicos. E aí a gente consiga, eu só quero amplificar determinada região que só aquele micro-organismo tem, certo? Então, aí, se conseguir amplificar naquele material, eu já consigo identificar que aquele material é de determinado organismo. Tá vendo aí uma utilidade bem prática, né? Fácil da gente poder utilizar a PCR. Então, é justamente esses primers, né, que vão garantir essa especificidade que pode ser útil para tantas áreas de conhecimento. Além dos primers,
a gente precisa colocar o ingrediente fundamental, que é o template, o DNA template, que ele vai ser template, né, porque ele vai servir de molde para, a partir dele, todas as demais fitas possam ser originadas, né, possam ser criadas cópias desse material, tá? Amplificando justamente no fragmento que a pessoa tem interesse, né, a partir daquela sequência de primers que a gente utilizou, tá? Então, lembra que eu comentei que a técnica ela consiste em variações de temperatura, justamente para romper essas ligações de hidrogênio, e aí as sequências iniciadoras, né, os primers, eles possam se anelar, já que tem uma dupla fita que ela foi rompida, né? Então, são separadas essas duas fitas, e esse primer ele vai se ligar a cada uma delas, para que possa a DNA polimerase vir adicionar os demais nucleotídeos. Pronto. Tudo isso é feito de acordo com uma variação de temperatura. Tá? Então, a gente vai entender basicamente como é que funciona isso. Bom, inicialmente, a primeira etapa a gente considera de etapa de desnaturação. O que é desnaturação? É justamente aquela etapa que eu vou adicionar uma grande quantidade de calor, entre 94 e 98 graus, tá? Entro no intervalo de tempo de 20 a 30 segundos, mais ou menos, para poder haver o rompimento das ligações de hidrogênio. Então, tá vendo aqui que vão ser separadas as duas fitas, certo? Pronto. Depois que passa essa etapa de desnaturação, tá? Essas duas fitas que elas vão ser separadas, elas vão se anelar aos primers, que são aquelas sequências iniciadoras complementares a essas fitas, certo? E aí, essa etapa a gente chama de anelamento, justamente porque ele vai se associar, essa sequência iniciadora, ou seja, esse primer, vai se anelar à fita molde, tá? Então, para que ele se anela quando ocorre uma redução da temperatura, tá? Então, essa redução da temperatura de 94, ele é reduzida para 50 a 65 graus, no intervalo de 30 a 60 graus, que é o tempo, mais ou menos, e a temperatura, para poder esses primers eles conseguirem se anelar essas fitas moldes, certo? Então, aí, essa etapa a gente chama de anelamento. A temperatura de melt é a temperatura que metade dos fragmentos, de todos os fragmentos de DNA, né, dessas moléculas de DNA, ela vai estar desnaturada, ou seja, vão estar as fitas separadas, e a outra metade ainda não vão estar totalmente separadas, tá? Elas vão ainda estar unidas, certo? Depois que esses primers se anelam, aí sim é fornecida a extremidade 3'OH para que a DNA polimerase ela possa se associar aqui nessa região, tá? E aí, associada justamente, né, com o cofator, ela vai adicionar os demais nucleotídeos que vão ser complementares à fita molde. Para essa etapa, na qual a TAC polimerase, né, a DNA polimerase, ela vai sintetizar, ou seja, adicionar os demais nucleotídeos para formar as novas fitas de DNA, a gente chama de extensão. Por quê? Porque vai estender a molécula que está sendo formada, tá? A fita que está sendo formada. Então, eu vou estar estendendo as bases que vão estar complementando para formar uma nova dupla fita, tá? Então, essa extensão ela já ocorre a uma temperatura um pouquinho mais elevada, aproximadamente 72 graus Celsius, entre 30 e 60 graus, né, que é mais ou menos, 60 segundos, que é mais ou menos o tempo que a DNA polimerase leva para sintetizar o restante da fita. E isso leva a o tempo médio de 1 minuto para cada 1000 pares de base, tá? Então, veja aqui que a partir de um DNA template, certo, no primeiro ciclo, ele vai ser separado nessas duas fitas, tá? E vão ser formadas as fitas complementares. Então, para o primeiro ciclo, o resultado são duas fitas formadas, né? Depois do segundo ciclo, vai aumentando. Então, vejam que a cada ciclo, novas fitas vão sendo formadas e esse material genético lá no início, ele vai sendo amplificado em proporções muito elevadas a cada quantidade de ciclos que você vai colocando, tá? Para
o equipamento ele conseguir formar essas novas fitas, certo? Então, para você ter uma noção, como é que a gente calcula, né? Quantas cópias de DNA foram formadas ao final de tantos ciclos? É basicamente 2 elevado a n, sendo que esse n é a quantidade de ciclos que você vai utilizar. Então, se a gente fizer 40 ciclos, a gente vai ter a nível de bilhões de cópias. Então, imagina quanto de DNA que a gente consegue depois de 40 ciclos, sendo que lá no início do primeiro ciclo a gente só tinha 2 moléculas de DNA formadas, né, ao final do primeiro ciclo. Então, por isso está aí a grande geniosidade dessa técnica, né, que é a multiplicação de cópias, fazendo com que em um curto espaço de tempo, digamos assim, a gente consiga ter uma grande quantidade do mesmo material genético, que lá no início tinha uma concentração bem menor, tá? Então, eu vou mostrar aqui esse vídeo, que ele dá um resuminho de como funciona, né, a PCR na prática. Aí ele dá uma... Deixa eu tentar colocar aqui, gente. Pronto, ó. Tá vendo aqui? Aqui tem a dupla fita, né? Que ele tá mostrando aqui, com as barras, tudo bonitinho. E aí ele vai querer amplificar só essa região em azul. E aí o que ele vai ser necessário? Inicialmente vai haver a etapa de desnaturação, né? Eu adiciono calor, essas ligações de hidrogênio são rompidas e aí formam essas duas fitas separadas. Aí, em seguida, vão vir as sequências iniciadoras, que vão amplificar só na região que eu tenho interesse. E elas vão ser complementares, né, até que elas encontram a região complementar que a gente precisa para que possa dar seguimento só à amplificação do material que a gente quer, tá? Então, elas vão se anelar, por isso chama de etapa de anelamento. Isso ocorre a uma temperatura mais baixa em relação à desnaturação, favorecendo com que, a partir dessa sequência inicial, a extremidade 3000OH seja fornecida para a DNA polimerase fazer a extensão de todo o fragmento, tá? Que é necessário para formar 2 novas cópias. E aí essa etapa vai se repetindo, né? Desnaturação, depois o anelamento dos primers, para que a DNA polimerase venha e coadicione todos os nucleotídeos necessários para amplificar aquela sequência de interesse. E essa etapa vai se repetindo várias e várias vezes, certo? Como está sendo mostrado aí. Ele vai mostrando aqui a nível de cópias, né? Quantas cópias vão sendo formadas, 4 ciclos, 16 cópias, e aí vários e vários ciclos, né? Como eu falei, até 40 ciclos, bilhões de cópias vão sendo formadas. E como é que a gente observa esse resultado, né? Desses fragmentos que vão sendo amplificados? Por meio da eletroforese, que vai em uma solução contendo um gel de agarose. Esse gel de agarose vai ser o meio pelo qual esses fragmentos eles vão ser percorridos ao longo do gel com a emissão de uma corrente elétrica e aí vai separando aqueles fragmentos que foram amplificados justamente porque a gente coloca uma solução que ela vai ser um intercalante de DNA. E quando ele consegue identificar fragmentos de DNA, quando emitida a luz UV sobre esse gel, ele vai poder emitir uma cor, né, e a gente vai conseguir observar esses tracinhos aqui, ó, em cores distintas do restante do gel, né, já que o gel é transparente, justamente porque ele consegue identificar DNA e por ser um intercalante, tá? A gente vai falar mais sobre isso posteriormente, para vocês entenderem melhor como é que funciona essa técnica de eletroforese. Bom, então, inicialmente, como é que era feito, né? Quando foi desenvolvida essa técnica? Como é que era feita essa variação de temperatura nessa amostra de DNA? Antigamente era esse tubinho, né, que contém todo esse mix aqui, que a gente tinha comentado lá no início, ele era imerso em diferentes equipamentos de banho-maria. Então, inicialmente ele era imerso a 95 graus por determinados segundos, depois tirava e colocava em um outro com a temperatura menor, para que os primers eles possam se anelar, né? Depois de desnaturar, que é 95 graus, os primers vão se anelar a 60 graus, por exemplo. E aí, depois que esses primers conseguiram se anelar e a DNA polimerase se associou a esses primers, aí a gente colocava, né,
em outra banho-maria com uma temperatura mais elevada que favorece com que a DNA polimerase ela possa adicionar os demais nucleotídeos naquela fita, tá? Fazendo a etapa que a gente chama de extensão. Então, veja que era tudo muito manual, né? Você tinha que tirar de uma banho-maria, colocar em outro com a temperatura menor, depois colocar em outro com a temperatura maior e repetir isso várias e várias vezes, tá? E sempre lembrando do tempo, né? De cada um deles, que era questão de segundos. Então, imagina quanto que você trabalhou. Você passava muito tempo para conseguir terminar de executar essa técnica e conseguir a quantidade de cópias que você precisava. Hoje em dia, a coisa já está um pouco melhor, tá? Então, como é que está hoje em dia? Hoje em dia, quem faz toda essa etapa de variação de temperatura no mesmo tubinho, tudo isso a gente coloca dentro de um único equipamento chamado termociclador. Esse equipamento, né, como está mostrando aqui, a gente coloca os tubinhos, encaixa nele os tubinhos, e aí ele vai funcionar como se fosse um banho-maria automatizado, tá? Porque ele mesmo vai aumentar a temperatura para desnaturar, abaixar a temperatura para anelar e depois elevar um pouco a temperatura para estender essa fita. E vai repetir isso a quantidade de vezes que a gente colocar lá no equipamento, que a gente faz a programação, certo, gente? Então, lembra que eu mencionei que depois que a gente termina a PCR, a gente consegue observar o resultado dela, se foi amplificado esse material, né? Através de outra técnica que a gente chama de eletroforese. Então, a gente vai agora explicar como é que é essa técnica de eletroforese. A eletroforese, em termos geral, ela se refere à técnica de separação ou caracterização de moléculas carregadas eletricamente, com base em suas taxas específicas de migração em um campo elétrico. Então, ela funciona em 3 etapas, digamos assim. No preparo do gel, na migração e na visualização dos fragmentos. A gente vai entender agora como funciona cada etapa. Bom, aqui de modo geral está mostrando como é que faz na prática, tá? Como é que a gente prepara um gel de agarose? O gel de agarose ele é semissólido, é como se fosse uma gelatina, só que um pouquinho mais rígida, tá? E ele vai conter poços para a gente colocar as amostras de DNA. Então, inicialmente, esse gel ele vai ser preparado, né? E ele fica líquido, né? A princípio, porque está bem quente. E a gente coloca ele numa cubinha, tá? Que na verdade ele é um suporte, porque a cuba é o equipamento geral e vai ter um suportezinho onde fica só a região do gel, tá? Esse suporte a gente chama de caminha, né? Esse suporte é onde a gente coloca essa solução contendo agarose em um tampão e coloca, antes da gente despejar ela nesse suporte, a gente coloca esse pente, né, que ele vai fornecer esses espaços para que a gente possa depois pipetar as amostras, certo? Então, a gente prepara o suporte, colocando esse pente e aí despejando a solução da agarose com o tampão, certo? Aí espera um tempinho esse gel ele ser polimerizado, até que ele fique semissólido, né? Então, com o tempo ele vai esfriando e ele vai solidificando. E a gente pega esse suporte, tá? Já com o gel de agarose solidificado e coloca lá na nossa cuba de eletroforese. E para isso, a gente precisa, para depois colocar as amostras, a gente precisa remover esse pente, tá? Removendo esse pente vai ficar esses espaçozinhos, que é justamente onde a gente vai aplicar soluções de DNA, nesses que a gente chama de poços, tá? No gel. E a partir disso, né, que a gente coloca soluções de DNA, a gente vai ligar a fonte de alimentação da eletroforese a esses eletrodos, tá? Os eletrodos, na verdade, na fonte. O polo negativo no espaço negativo da fonte, né? E o polo positivo no espaço do conector positivo da fonte. Para que a gente para que possa começar a haver esse procedimento, né, da eletroforese. E posteriormente a gente consiga levar esse material lá para outro equipamento que vai emitir luz UV e vai fazer com que a gente consiga observar esse material que foi amplificado, certo? E a gente vai agora destrinchar, cada uma das etapas, para vocês entenderem como funciona cada uma das etapas. Bom, a primeira etapa que a gente tinha comentado é o preparo do gel. O gel de agarose, né, que é o gel utilizado na eletroforese,
Ele é um gel que a composição dele é um polímero linear constituído por resíduos de galactose. Então, são duas galactoses que elas vão se unir por ligações glicosídicas e essa formando o que a gente chama de agarose, tá? E essa agarose, ela tem origem lá das algas rodófitas, certo? Que é a partir dessas algas que é extraído esse material, tá? E aí, o que acontece? A gente vai preparar o gel. Esse gel, ele vai envolver tanto a agarose quanto um tampão, certo? Que eu vou falar um pouquinho depois o que é que esse tampão, qual a função desse tampão, tá? Mas a gente tem que lembrar quanto de agarose que a gente vai utilizar. Isso é um fator importante, porque a escolha dessa matriz, tá, desse gel, ela vai ser dependente do tamanho do fragmento de DNA que a gente vai analisar. Ou seja, quanto menor a concentração desse gel, maior serão os fragmentos separados. Como é que funciona isso na prática, Conceição? Por exemplo, se eu coloco tantas gramas, tá, de agarose equivalente a que fique 1% daquele total todinho, de tampão com a agarose, que corresponda a 1%, a gente diz que esse gel ficou a 1%, tá? Então, quando a gente prepara um gel de concentração de 1% de agarose, isso serve para fragmentos que sejam de 0,2 a 2.000 pares de base. Já géis com concentrações um pouco maiores, de 2 a 3%, serve para fragmentos de DNA que tenham um tamanho de 50 a 500 pares de base. Ou seja, um tamanho menor, mais reduzido, tá? Então, observe que quanto maior a concentração do gel, tá? Quanto maior essa porcentagem de concentração do gel, menores vão ser os fragmentos de DNA que a gente vai utilizar, certo? Então, por isso que a gente precisa ter a ciência de qual o tamanho da molécula de DNA que a gente está utilizando, certo? Para poder fazer a eletroforese. E aí, como é que a gente sabe disso? Lá, quando a gente vai preparar a nossa PCR, lembra que a gente vai selecionar os primers, tá? Lembra que esses primers vão ser sequências iniciadoras que já fazem parte daquela molécula ali, que você complementar a sequência daquela molécula ali. Pronto, então a gente vai selecionar quantos pares de base a gente vai querer amplificar. Lá a gente já vai ter um tamanho, uma ciência do tamanho. Esse fragmento que eu quero amplificar, ele tem 300 pares de base. Ele tem 500 pares de base. Então, se tem entre 500 pares de base, 300 pares de base, a gente precisa ter uma concentração maior de agarose, justamente por quê? Porque concentrações maiores fazem com que os poros que vão ser formados nesse gel, eles vão ser menores, tá? Então, são poros menores, espaços menores. Por que a gente precisa de espaços menores? Para garantir uma maior resistência dessas moléculas de DNA quando forem passar pelo gel. E por que a gente precisa dessa resistência? Porque já pensou se eu utilizo poros muito grandes e fragmentos muito pequenos? Ele passa rapidamente por esse poro. E aí corre o risco de nem ficar no gel, quando passar a corrente elétrica que conseguir deslocar essas moléculas, certo? Então, a gente precisa de uma resistência maior para fragmentos menores, justamente para segurar, digamos assim, né, essas moléculas dentro da malha do gel, tá? Já que a gente quer depois visualizar se esses fragmentos, né, conseguiram, né, ser amplificados lá quando a gente colocar a luz UV sobre o gel. Já pensou se a gente coloca, por exemplo, eu tenho um fragmento muito pequeno e aí eu preparei um gel com uma concentração muito baixa, que nessa concentração aqui, ó, de 0,3. Aí eu tá vendo aqui a diferença do tamanho dos poros muito maior. Então, isso facilmente vai fazer com que esse meu fragmento pequeno de 300 pares de base passe por aqui, tá? E aí, consequentemente, não vai ter uma resistência. Ele corre o risco de quando passar a corrente elétrica, esse fragmento ele se deslocar tão rapidamente que nem fique contido no gel, né? Nem tem uma resistência para se manter no gel. E ao passo que o contrário também acaba sendo verdade, que é o quê? Eu tenho fragmentos muito grandes, eu tenho um fragmento de 2.000 pares de base.
Se eu tenho fragmentos muito grandes, não adianta eu colocar géis com concentrações elevadas, porque corre até o risco dele ter uma resistência tão grande que dificulta muito passar por esses poros muito pequenos, certo? E aí você nem conseguir ver aquele fragmento bem separadinho no gel, tá? Bem distante um do outro. Consequentemente, você não vai ver ele conseguir se deslocar, né, ao longo do gel para ficar na quantidade comparado lá com o marcador molecular que você espera, tá? Que aí o marcador molecular ele vai fazer esse comparativo para te indicar, ó, tem tantos pares de base. Se o fragmento ficou nessa altura é porque tem tantos pares de base. Eu vou falar disso um pouquinho depois, com mais detalhes. Mas só para vocês terem essa noção, né, de que eu nem posso colocar fragmentos muito grandes com géis em concentrações elevadas, justamente porque vai dificultar essa passagem, tá, por esses poros assim. E aí, eu preciso o quê? Fragmentos maiores. Géis que tenham poros maiores, justamente para facilitar essa passagem pela malha do gel, certo? E fragmentos menores, eu preciso também ter poros menores, justamente para poder garantir uma resistência maior nesse deslocamento das moléculas ao longo do gel, para que a gente consiga conter ainda esse material no gel e consiga ser visualizado, né? Esses materiais amplificados. Um outro detalhe que eu não mencionei anteriormente, todos esses fragmentos, né, que foram formados, né, que foram amplificados, a gente também chama eles de amplicons, tá? Então, quantos amplicons foram formados? Quer dizer o quê? Quantas fitas foram formadas, certo? Na PCR. Então, veja aqui que, como eu tinha comentado, né, que a gente ia falar mais um pouquinho sobre como é feito esse gel e tal, esse gel de agarose, a agarose por si só, ela é uma solução que ela não é solúvel em temperatura ambiente. E aí ela precisa ser aquecida e resfriada para a formação desse gel, né, para essa gelificação. Por conta disso, a gente coloca ela juntamente com o tampão e aí aquece, tá? Dá uma misturadazinha e coloca dentro do micro-ondas para aquecer. E a partir disso que ela aquecer, a gente deixa ela em uma solução líquida para poder despejar lá no suportezinho, né, juntamente com o pente. E com o tempo depois ela ser esfriada e ela vai ficar solidificada, tá? Lembrando que, não sei se você já tinha ouvido falar, né, a agarose, o agar em si, ele é utilizado também na indústria alimentícia, né, justamente quando a gente quer fazer alimentos que tenham essa consistência mais gelatinosa, tá? Que a gente queira solidificar mais aquela solução comestível que está um pouco líquida, tá? Então, o pessoal da culinária utiliza muito o agar, justamente para deixar uma consistência mais sólida, tá? Então, aí quando ele solidifica, né, a gente diz que ele polimeriza, ele fica assim, ó, solidificado, e quando a gente remove os peitos, ficam esses pocinhos, né, esses espacinhos aqui que vão ser justamente onde a gente vai colocar nossas amostras de DNA, né, onde a gente vai pipetar. Aí tá vendo que a cor dele é transparente, né? Então, a gente vai precisar o quê? Para e pense, se eu tenho um meio que eu vou colocar as amostras e ele é transparente, para eu identificar que a amostra de fato entrou, o que é que a gente precisa? A gente precisa que eu coloque, né, um corante a essa solução que vai ter as minhas amostras de DNA, para eu poder identificar onde estão, que justamente essa solução, com meu DNA, ela entrou naquele pocinho, tá? A gente vai mostrar depois para vocês como é que fica. Então, veja que, lembra como eu tinha mencionado que a agarose, ela é misturada a uma solução tampão para que a gente possa colocar lá no micro-ondas e depois despeje no suporte para ele solidificar? Por que a gente coloca nesse tampão? Essa solução tampão, ela vai ter duas funções básicas. Além dela, por ser um tampão, né, ela estabilizar o pH do meio, justamente porque íons H+, e OH-, eles podem influenciar na carga líquida da molécula que está sendo, né, transportada, no caso, a molécula de DNA. E ele também vai garantir uma maior força iônica, justamente quando ele vai carregar mais a corrente em comparação se tivesse um meio só contendo água, certo? Ele vai facilitar com que essa amostra ela seja deslocada ao longo do gel, tá? Justamente por conta dessa emissão de corrente elétrica.
E aí tem dois tipos de tampão. O trisacetato EDTA, que é o TAI, e o trisborato e EDTA, que é o TBE. Ambos esses componentes, eles servem como elementos tamponantes, né? E aí, eles são utilizados para justamente, como eu mencionei, ajustar o valor do pH, né, na solução, tá? E também como eletrólitos, para manutenção da corrente elétrica, né, ao longo de todo o meio ali, né, que está contido na cuba, para fazer com que essas moléculas de DNA elas possam se deslocar ao longo do gel, tá? E o EDTA, Conceição, serve para quê? O EDTA ele vai atuar como um quelante de íons, ou seja, em outras palavras, são como se fosse um sequestrador de íons que poderiam degradar esse DNA. Então, ele impede a degradação do DNA. Por que é importante que a gente não tenha esse DNA degradado? Justamente porque a gente precisa do DNA íntegro, né, para poder utilizar ele para as etapas posteriores. E também para conseguir identificar no gel as bandas bem delimitadas do nosso material, certo? Então, vou mostrar para vocês a diferença entre uma eletroforese que foi feita com o agarose juntamente com o tampão e outra eletroforese que foi feita com a agarose com água, tá? Que não tem esse potencial de estabilização do pH e de aumentar a força iônica. Então, veja aqui que na solução, aqui a solução com o tampão, tá vendo que tá dando para ver os fragmentos que foram amplificados, bem delimitados, tá? Sem estarem passando um rastro, como se tivesse esse rastro que indica degradação do DNA. Justamente por quê? Porque aqui a gente também tem o EDTA, como eu falei, que é um quelante de íons, assim, impedindo a degradação do DNA, e fazendo com que ocorra uma estabilização de toda a corrente elétrica que foi sendo passada, né, ao longo do gel. Já aqui, que foi feita a eletroforese e a solução, ao invés de ser uma solução tampão, foi água, veja que o nosso DNA ele pode ter sido degradado, nesse caso aqui, já que passou a gente está conseguindo visualizar como se fosse um rastro, isso indica sinal de degradação, além de também não estar havendo uma estabilização dessa corrente elétrica que está sendo passada, né? Fazendo com que a gente não consiga delimitar exatamente onde começa e onde termina o fragmento do DNA que a gente quer, né? Um amplicon que a gente quer observar na eletroforese. Então, se você me perguntar, Conceição, qual tampão que eu devo utilizar? Tudo depende do que você está trabalhando e o que é que você considera mais importante, certo? O TAI, que é um dos mais utilizados, né? E para PCR é o que é o indicado, ele tem como vantagem a melhor separação de fragmentos longos, uma menor capacidade de manutenção do pH, e aí é melhor para corridas mais curtas, e é melhor para a reutilização de amostras em reações enzimáticas, como por exemplo a PCR e a clonagem, né, já que a gente utiliza a DNA polimerase, né, como enzima. A desvantagem é que ele tende a superaquecer, certo? A resolução dele, ela para DNA até 1000 pares de base e para RNA até 1500 pares de base, tá? Para o TBE ele tem como vantagem ser melhor para a separação de fragmentos mais curtos, ou seja, um DNA dupla fita migra 10 vezes mais lentamente em TBE, e melhor em corridas mais longas, justamente porque ele tem uma alta força iônica e uma capacidade de manutenção do pH. E ele é menor e ele tem uma menor tendência a superaquecer. A desvantagem dele é que ele inibe a atividade enzimática. Por isso, ele não é compatível para ser reutilizado em amostras em aplicações como a PCR e a clonagem, que envolvem enzimas, o uso de enzimas. A resolução dele é a nível já de 5.000 pares de base, no caso de DNA, e a nível de 1.500 pares de base, no caso de RNA. Aí lembra que a gente tinha o tampão que coloca juntamente com a agarose para formar o gel? Agora a gente também tem o tampão de amostra. Aí o tampão de amostra, como eu tinha mencionado para vocês, ele vai garantir essa coloração na amostra de DNA, justamente porque a gente tem um gel que ele é transparente,
né? Então, facilita a gente conseguir identificar que aquela amostra, quando eu pipetei ali, ela entrou naquele gel, justamente porque ele vai dar cor à amostra, e ele vai aumentar a densidade também da amostra, fazendo com que ele puxe lá para o fundo do pocinho, tá? Onde a gente colocou a amostra, ao invés de fazer com que ele saia, né, do poço, corra o risco de sair do poço, quando começar a passar a corrente elétrica, certo? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, na prática, se eu pipeto uma amostra e ela está saindo do poço, eu posso fazer o teste de aumentar o volume do tampão de amostra para aumentar essa densidade e ela ficar mais retida lá no fundo do poço, certo? Aí tem vários tampões de amostra. Tem o azul de bromofenol, que fica essa corzinha mais roxeada. Tem o xileno do cianol, que fica essa corzinha mais azulada. O orange D, que fica laranja, né? E além tem a sacarose, o glicerol e o ficol também. Então, preparando o gel, né? Depois que eu preparei o gel, depois que eu pipetei as amostras no gel, aí eu vou ligar, né, a fonte para poder emitir essa corrente elétrica. Mas por que o meu DNA ele consegue ser deslocado nessa cuba que vai ter de um lado um eletrodo de carga negativa e do outro lado um eletrodo de carga positiva? Por quê? A emissão da corrente elétrica vai fazer com que a carga das minhas moléculas de DNA ela consiga, ela tende a migrar para cargas que tenham sentido oposto, né? Então, negativo se associa ao quê? A positivo, justamente. E o que a gente tem que lembrar? Que os ácidos nucleicos, eles são carregados negativamente. Lembra disso? Pois, justamente, por isso que a gente coloca o pente, o pente e os pocinhos, né, que são formados desse pente quando esse gel solidifica, voltados para o polo negativo, tá? Da cuba. E aí a gente coloca as amostras de DNA que tem carga negativa. Quando liga a corrente elétrica, a tendência do negativo é o quê? É migrar para o polo positivo. Por isso que essas moléculas elas vão sendo deslocadas para o lado oposto do gel, certo? Que é o lado da carga positiva. E aí o que acontece? Lá na fonte a gente pode programar, né, regular alguns fatores, como por exemplo, o quanto de corrente elétrica, ou seja, a amperagem pela qual essa carga ela vai se deslocar, tá? A voltagem também, né, que vai impulsionar esse deslocamento da carga, e também a resistência, né, que é dada em ohm, que é o quanto que vai resistir com que essas moléculas elas sejam mais dificultadas ou menos dificultadas a serem deslocadas ao longo do gel, certo? Bom, então a gente vai entender quais são os fatores que vão limitar essa migração. O primeiro deles é o tamanho da molécula, certo? Moléculas de tamanhos maiores, elas tendem a migrar com uma velocidade mais reduzida do que moléculas de tamanhos menores, justamente por o peso molecular. Então, tudo que é mais leve, ele consegue se deslocar mais rapidamente do que aquilo que é mais pesado, né? Tem mais faixa de base, tá? Nessa situação, certo, gente? Que está no meio contendo um gel, tá? de gel que vai estar passando uma corrente elétrica. O outro fator, além do tamanho da molécula, é a concentração da agarose, de modo que quanto mais fechada a malha, lembrando que esse fechamento, digamos assim, ele se dá por uma concentração maior de agarose que a gente coloca, e aí tende-se essa estrutura ela vai estar mais fechada, porque ela está bem concentrada. Isso fornece mais resistência aos fragmentos que são de tamanhos diferentes, certo? Garantindo um posicionamento no gel em regiões diferentes. Por quê? Porque aqueles fragmentos menores, eles não vão ter tanta resistência para passar por esses poros do que aqueles fragmentos maiores, certo? E aí eles vão ficando, consequentemente, mais separados no gel, certo? Do que, por exemplo, se eu deixar uma malha mais aberta, tá? E aí isso vai fornecer pouca resistência e não vai fazer com que a gente crie uma separação no gel para poder identificar quais são as bandas que a gente tem interesse baseado-se no peso molecular delas. Por quê?
Lá no gel, tem um fator também que a gente coloca, tá? Um componente que a gente coloca. No primeiro poço, geralmente a gente coloca um marcador molecular. Esse marcador molecular vai servir como se fosse uma régua para a gente. De modo que esse marcador ele vai ter, ele vai ser uma amostra que ele vai ter fragmentos de pesos moleculares distintos, certo? E que se tem um conhecimento da quantidade de pares de base que cada um desses fragmentos possui. Então, por exemplo, nesse daqui tem o fragmento dentro desse LEDER, né, que a gente chama em inglês, que é o marcador molecular, vai ter bandas que tem tamanho de 400 pares de base, 500 pares de base, 600 e assim por diante, né, até 1200. E aí, quando a gente coloca diferentes amostras, e a gente coloca, né, para a eletroforese começar a funcionar, a depender da concentração do gel, a gente consegue ver essa diferença que vai sendo formada, né, para poder diferenciar um fragmento de determinado pares de base de outro fragmento de outro determinado pares de base. Então, nesse caso aqui, ó, no primeiro poço, a banda que foi formada, ela ficou nessa altura de 1000 pares de base. Então, quer dizer o quê? Que esse fragmento ele tinha aproximadamente 1000 pares de base, tá? Baseando-se no meu marcador molecular, que ele serve como se fosse uma régua, né, de parâmetro para ver quantos pares de base tem aquele meu fragmento. Já no segundo poço, esse fragmento ele tinha aproximadamente 800 pares de base, quando comparado com o marcador molecular. Esse terceiro poço, esse outro fragmento aqui tinha aproximadamente 600 pares de base, né? Quando a gente compara com o nosso marcador molecular, tá? Então, justamente essa concentração da agarose vai fazer com que ocorra uma resistência dos fragmentos em diferentes tamanhos, né? Que vai fazer com que proporcione essa separação entre eles. Tá, mas a gente já falou sobre o preparo do gel, depois que pipeta as amostras, quando a gente vai pipetar as amostras, que a gente coloca, né, o tampão de amostra, a gente já emitiu, ligou, né, a fonte, tá, para que emita a corrente elétrica e as amostras sejam deslocadas. Tudo bem. Depois disso, o que é que a gente faz? A gente vai visualizar esse gel, né, para conseguir identificar aquelas bandas que eu mostrei no slide anterior. E aí, como é que a gente visualiza isso? Por que a gente consegue visualizar? Porque tem outro fator que a gente tem que considerar. Quando a gente vai preparar o gel, a gente, além de colocar a agarose, o tampão, tá? A solução tampão, a gente coloca também um corante. Que, na verdade, esse corante, ele é um intercalante, tá? De DNA. Esse intercalante, ele vai, como o próprio nome está dizendo, ele vai intercalar moléculas de DNA. E isso quer dizer o quê? Que quando a gente vai emitir luz UV sobre aquela amostra, se ela tiver DNA ali, como ele vai se associar ao DNA, quando a gente expõe a luz UV, ele tem essa capacidade de emitir luz para que a gente consiga visualizar aquela banda que corresponde a um fragmento de DNA. Deu para entender? Eu vou tentar explicar um pouquinho com mais detalhes. Veja. O brometo de etílio, que é um exemplo de intercalante, que é muito utilizado, ele vai se associar, como está mostrando aqui, ó, a essa dupla fita de DNA, certo? Pronto. E aí, o pico de excitação dele é em 285 nanômetros para a luz UV. Já para a emissão, em 605 nanômetros para a luz laranja e vermelho. Ele tem um fator, né, uma desvantagem, que ele é tóxico, tá, gente? Justamente porque ele se intercala a moléculas de DNA, né? E nós temos várias moléculas de DNA. Só que o que acontece? Quando eu preparo o gel, coloquei lá a eletroforese para funcionar, terminei o tempo certinho, aí eu vou e coloquei um equipamento que emite luz UV. Se tiver DNA ali, por ele ser intercalante ao DNA, ele vai emitir luz, tá? E aí você vai conseguir ver a banda aqui. Então, é justamente pela presença do brometo nesse meio, né, no gel, contendo as amostras de DNA, tudo que for DNA, a gente vai conseguir visualizar justamente por esse brometo ter intercalado nessas moléculas de DNA. Então, quando a gente não conseguir ver uma banda, isso quer dizer o quê? Que ali não tinha DNA disponível, tá?
justamente porque ele não conseguiu se intercalar ao DNA se não tem DNA, certo, gente? Mas como tem aqui, por exemplo, nesses pocinhos aqui, ó, todos os poços foram, apresentaram banda porque justamente o brometo ele conseguia identificar que tinha DNA naquele poço, certo? Então, como eu comentei, né? Depois que a gente já preparou o gel, já preparou as amostras, pepetou as amostras, ligou a eletroforese, a fonte, né, de eletroforese, para poder haver esse deslocamento, né, por conta da corrente elétrica. Aí a gente vai conseguir visualizar esses fragmentos, né, colocando esse gel dentro de um equipamento chamado transiluminador ou fotodocumentador, que ele vai emitir a luz UV para que um intercalante de DNA, no caso, por exemplo, um brometo de etídeo, ele consiga excitar, né, essa luz e aí a gente consiga identificar onde tem DNA naquele gel, certo? Bom, então lá no gel, lembra que eu comentei que geralmente no primeiro poço a gente coloca um marcador molecular que ele tem amostras, né, de diversos tamanhos, que serve como um parâmetro para a gente depois identificar quais os tamanhos das nossas amostras, né? Um parâmetro comparativo, né? A gente pode também levar em consideração alguns fatores que podem causar problemas na reação do PCR, certo? Então, o que a gente pode ver aqui? Geralmente, no primeiro poço, a gente coloca o nosso marcador molecular. Nos dois últimos postos, a gente coloca os controles, certo? O controle negativo, que é a gente prepara o mix, só que ao invés de adicionar o DNA, a gente coloca água, tá? Para a gente ver se aparecer alguma banda, né? Isso quer dizer o quê? Que ocorreu algum tipo de contaminação, já que se não tem DNA, no controle negativo é para não aparecer nada, certo, gente? Justamente porque o brometo ele não consegue se intercalar a uma estrutura que não seja DNA. E também a gente coloca no último poço o controle positivo, que é uma amostra conhecida, e aí a gente prepara o mix, e ao invés de a gente colocar o nosso DNA, que a gente amplificou, a gente coloca outro DNA também, que já se tem conhecimento da sua integridade. E aí a gente espera justamente que também apareça, né, seja observada a banda, para a gente fazer o comparativo com as nossas amostras, certo? Porque a gente espera que ele tenha o mesmo comprimento, né, das nossas amostras. Na verdade, o contrário, né? A gente espera que nossas amostras tenham o mesmo comprimento, o tamanho, né, do fragmento, né, a quantidade de parede de base, semelhante ao nosso controle positivo, né? Justamente como o nome está falando, ele vai ser um controle que vai mostrar como comparação que é o que que as nossas amostras sejam esperadas, né? Tá. E aí o que acontece? Existem alguns fatores, alguns parâmetros que a gente pode avaliar quando acontece algum problema na reação PCR. O primeiro deles é o número de ciclos, tá? Que quando a gente coloca pouca quantidade de ciclos, pode ser amplificado, consequentemente, pouco DNA, tá? E aí isso pode dificultar a observação lá no gel. Se tem pouco DNA, a gente vai observar bandas bem fraquinhas, tá? Como essa aqui, por exemplo. Então, o que é que a gente pode fazer também? A gente pode fazer um teste na PCR, né? Que a gente pode testar diferentes quantidades de ciclos para ver quais os melhores resultados, tá? Se eu fizer 30 ciclos, se eu fizer 31 ciclos, 32 e assim por diante, como é que eu vou conseguir visualizar isso? 30 ciclos ficou muito fraquinha a banda, 31 já foi melhorando, 35 já ficou muito bem, fácil de visualizar, né? A banda ela ficou bem delimitada, então ó, já tem uma noção que é uma quantidade de ciclos que consegue produzir uma quantidade de DNA amplificado considerável para eu conseguir visualizar num gel de agarose, certo? Outro parâmetro também é a temperatura de anilamento e concentração dos primers. De modo que a reação, quando tem uma temperatura de anilamento que não é a esperada, né? A reação ela ou não funciona ou gera bandas inespecíficas. Por quê?
Porque se a gente coloca uma temperatura no elemento muito baixa, isso dificulta com que os primers eles consigam se ligar ali na região esperada. Além disso, corre o risco também deles não se ligarem na região que a gente espera. Então, além de dificultar com que o primer se ligue, ele pode até se ligar em um local que não é esperado e formar fragmentos em tamanhos distintos do que a gente espera. E aí a gente chama de formação de bandas inespecíficas, certo? Que quando a gente visualiza no gel, não estão na altura do fragmento que a gente esperava, tá? No comprimento dos fragmentos que a gente esperava. Outro fator também, e aí a gente pode também testar diferentes temperaturas de anilamento, né? Para poder ver qual a temperatura de anilamento ideal que os primers eles consigam se associar e formar as bandas da altura que a gente espera, tá? Outro fator também, né, outro parâmetro que a gente pode analisar é a quantidade de NTPs, né, que a DNA polimerase vai adicionar. E isso pode causar o quê? Ou a reação pode não funcionar, se a gente bota poucos NTPs, tá? Ou pode gerar bandas inespecíficas, porque foi colocado NTP demais e a DNA polimerase está adicionando NTP demais, formando fragmentos de tamanhos distintos do que a gente esperava. Outro fator também é a pureza e a integridade do DNA molde, que nesse caso a reação ou ela não funciona, ou a amostra está contaminada com outro DNA. Isso é um fator bem importante, certo? Por quê? Porque é justamente aí que quando a gente observa num gel que o nosso DNA ele não está puro, não está íntegro, está bem degradado, a gente consegue ver um padrão de como se fosse um rastro passando, certo? Um rastro. Não fica bem delimitado como está mostrando aqui, certo, gente? Fica um rastro assim, ó. E aí você vê que o material está degradado. E isso não é interessante a gente utilizar para análises posteriores. Então, a gente tem que buscar utilizar um material que esteja íntegro, certo? Porque imagine, se já está degradado desde a PCR, tá? Imagina quanto que ele vai degradar se eu fizer outras reações, outros experimentos com aquele material. E a gente consegue observar isso comparando também com o controle negativo. Porque o meu controle negativo, lembra que eu falei? Que é um DNA modo que está íntegro. Então, a gente espera que ele tenha o mesmo padrão do controle negativo. Se está padrão de rastro e o meu controle negativo não tem um rastro, é porque algo de errado está ali. E o algo de errado provavelmente é porque justamente degradou esse DNA. Então, vamos agora para a parte prática da nossa aula, interpretando os resultados. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ir estudando cada caso, certo? O primeiro caso é de presença e ausência. Bom, a gente está vendo aqui que a gente conseguiu observar bandas nesses 3 primeiros poços. Nesse quarto não apareceu nenhuma banda. Nesse quinto poço apareceu a banda e aqui nesse último poço está o nosso marcador molecular, que nessa altura aqui está equivalente a 700 pares de base. Então, o que a gente observou aqui? Que essas 3 amostras, né, apresentaram DNA. Nessa quarta amostra não apresentou DNA, né, justamente porque o brometo ele não conseguiu encontrar algum DNA para poder intercalar. E na quinta amostra também foi positivo, né? Conseguiu identificar material amplificado, tá? De DNA. Aqui o outro exemplo é quando a gente faz uma PCR convencional, um método semi-quantitativo, que a gente vai testando, como lembra que eu mencionei, que dá para a gente testando a uma diferente quantidade de ciclos. Então, veja aqui, ó, que com 10 ciclos quase não consegui observar, não dá nem para observar a banda direito, né? Já a partir de 20 está muito clarinho, 22 já está um pouquinho melhor, mais escuro, né? E assim por diante, 38 já está para ver nitidamente. Então, veja que a cada ciclo, como a gente tinha mencionado, o número de cópias ele não vai aumentar. Então, quanto mais ciclos a gente colocar, né, para o termociclador ele fazer, mais DNA vai ser formado, né? Vai ter uma concentração de DNA maior. Então, o que a gente pode observar aqui? Que o número de ciclos ideal para essa amostra, tá? Para amplificar essa amostra, a gente conseguir ver bem destacado, um total de 38 ciclos. Certo, gente? Então, se a gente coloca 10 ciclos, ainda tem uma quantidade tão pouca que nem dá para conseguir visualizar, tá? No nosso gel. Então, eu trouxe aqui outro caso para a gente interpretar. Bom, nesse caso aqui, olha como a gente conseguiu observar o gel. O gel no primeiro poço
quer dizer, né? O segundo poço, porque o primeiro está o marcador molecular, a gente observou aqui uma banda que está acima de 3.000 pares de base. No segundo poço, a gente já observou um rastro. Lembra do que eu falei quando que acontece o rastro? O que pode acontecer? Ponto. E aí observa uma banda bem fininha lá no final. Isso aqui é um indicativo de... Vamos lá, quero ver se vocês lembram. Nesse outro poço aqui, de número 3, a gente já observa uma banda nesse comprimento esperado aqui, ó, nesse comprimento aqui, de 1.500 pares de base, tá? Já no quarto poço, observou uma banda nesse comprimento aqui, de 500 pares de base. E no poço do controle negativo, também apareceu banda. Lembra o que acontece quando aparece banda no controle negativo? O que é que pode acontecer? Tá, então vamos lá discutir. A situação é a seguinte. Primeiro, a gente procura pelas bandas específicas com o tamanho esperado, certo? Em número de pares de base. E aí, a situação que foi dada nesse caso aqui é que o gene de interesse ele possuía 500 pares de base. E dentre as amostras simplificadas abaixo, ele está perguntando aqui, qual representa uma PCR bem-sucedida com amplificação da banda de interesse? Há algum outro problema com as demais amostras? Veja, vamos lá analisar caso por caso. Primeiro eu tenho que procurar as bandas específicas. Ele diz que o meu gene de interesse tem 500 pares de base. Quais desses poços aqui tem a banda nessa altura? Poço 4 e o do controle negativo, certo? E essas outras bandas, então, isso quer dizer o quê? Que são bandas inespecíficas, certo? Essa. Isso pode acontecer por conta de... Isso pode acontecer por conta do primer ter sido lá em um local que não era esperado, né? E aí, a segunda etapa é verificar se tem boa quantidade de produto amplificado e a integridade do DNA. Note que o que eu tinha mencionado, quando aparece rastro assim, isso quer dizer um sinal que o material está degradado, certo? Então, essa amostra que foi colocada aqui nesse poço 2, ela está degradada, certo? De modo geral, porque até a banda que apareceu aqui foi uma banda bem fininha, lá embaixo, mas ficou esse rastro, que seria um sinal de degradação, certo? De material. E a terceira etapa é verificar se há presença de contaminação. Como é que eu identifico se foi contaminado? Comparando com o meu controle. Se o meu controle negativo, que em tese não tem DNA, tá? Porque no lugar do DNA eu boto água, e ele conseguiu aparecer uma banda, isso provavelmente quer dizer o quê? Que o meu foi contaminado, o meu controle negativo, né? E as demais amostras também, elas podem estar contaminadas, certo? Então, ou eu acabei colocando, sem querer, né, na hora de fazer a manipulação, eu acabei colocando meu DNA esperado dentro desse meu mix para fazer o controle negativo, visto que esse meu controle negativo apareceu a banda exatamente do tamanho da minha amostra 4, certo? Que era uma amostra com meu gene de interesse. Ou também eu posso ter, né, contaminado até algum reagente daquele mix que a gente comentou lá no início da aula, que estava contaminado e acabou contaminando todas as minhas amostras, certo? E aí isso dificulta com que a gente consiga ter resultados que sejam fidedignos mesmo e com material íntegro, tudo certinho. Então, o que seria indicado aqui para fazer nessa situação? Repetir a PCR, né? A manipulação com muito cuidado de preparo daquele mix com todos aqueles reagentes, né? Outra sugestão também, ao invés da água, não repetir a mesma água que a gente utilizou, pegar uma água, um novo tubo de água, certo? Que está ali fechadinho, que ninguém utilizou, certo? A gente pode também trocar as alíquotas de primers, porque pode estar contaminado também. Então, todos esses fatores, se estiverem contaminados, eles vão também contaminar todo o nosso mix que vai estar sendo preparado, certo? Isso eu digo por experiência própria, porque já aconteceu comigo uma vez só, do meu controle negativo aparecer a banda. E aí, isso a pessoa fica, meu Deus, o controle negativo apareceu banda. E justamente a banda na altura, como está esse caso aí, na altura da minha amostra, né? Do
do meu gênero de interesse. Então, eu tive que repetir a PCR, colocando tudo novinho, né? Novas alíquotas de Primes, uma água que ninguém tinha usado ainda, tudo bonitinho. E aí deu certo depois, né? Apareceu todas as bandas que foram amplificadas no comprimento que eu estava esperando. E o controle negativo, nessa segunda vez que eu repeti, ele deu o que esperava, né? Que não era aparecer nada, justamente porque não tem DNA ali para o bromedetídeo se intercalar. Então, agora eu trouxe mais outro exemplo para a gente praticar. Porque quanto mais a gente pratica, mais a gente vai fixando o assunto. Esse outro exemplo aqui é do GNACE, que é a enzima conversora de angiotensina. O GNACE, ele pode ter duas formas. Ou com a inserção de 287 pares de base, então isso fica um fragmento maior, certo? Ou com a deleção de 287 pares de base, tá? Então isso fica fragmentos menores. Ou a pessoa pode ter os dois alelos, com a inserção e com a deleção. E aí, nesse caso, a gente consegue observar o quê? Duas bandas distintas, justamente porque uma banda, a que teve a inserção, ela vai ter um comprimento maior e amplicons, né, com comprimentos maiores. Eles demoram mais a percorrer o gel e, consequentemente, eles ficam numa altura mais próxima aos poços, tá? E aquele outro fragmento que houve a deleção, né, aquele alelo que sofreu a deleção, como ele vai ter um comprimento menor, ele consegue percorrer distâncias maiores no gel, tá? Porque ele é leve, né? Então, quando a corrente elétrica passa, ele consegue se deslocar mais rapidamente. Então, vai ficar uma segunda banda referente a essa deleção mais embaixo, tá? No gel. Então, eu gosto de observar isso na prática. O que se impacta na vida das pessoas? Esse polimorfismo, ele está associado ao desempenho de prática esportiva, certo? Então, aqueles que são homozigotos para inserção, ou seja, um dos dois alelos eles sofreram inserção dessa quantidade de pares de base, essas pessoas elas possuem um maior desempenho em atividades de resistência, certo? Então, por exemplo, corridas de longa distância. Aí, nesse caso aqui, a gente observa como houve uma inserção. Então, lembra que eu mencionei que vai ser um fragmento maior e, consequentemente, ele demora mais para ser deslocado ao longo do gel e fica mais nas regiões, digamos assim, superiores, né, mais próximas do poço, tá? E aí, o outro caso é do homozigoto para deleção, tá? O homozigoto para deleção, tá? Esse exemplo aqui, ó, dos 3 primeiros poços, poço 1, 2 e 3. Essas pessoas aqui, elas são homozigóticas para deleção. Por que a gente sabe que esse aqui é homozigoto para deleção? Lembra que eu tinha mencionado que a deleção diminui o comprimento desses fragmentos e aí tornam-se fragmentos menores, tá? Com pesos moleculares menores e fragmentos menores, eles tendem a se deslocar mais rapidamente ao longo do gel, então por uma distância maior. Então, por isso que a gente considera que esses indivíduos aqui, eles apresentam a deleção, né? Então, são homozigotos para deleção. A gente sabe que é deleção, né? Justamente por ter esse deslocamento maior ao longo do gel, tá? E aí são fragmentos mais leves, certo? Aí, isso a gente dá para considerar que aqui é homozigoto e aqui é homozigoto. Por quê? Porque a gente só conseguiu observar uma banda, tá? Conceição, e no caso do heterozigoto, que você falou que apresentava duas bandas, a gente pode dar o exemplo aqui do poço número 4 e do poço número 6, e dos poços número 6 e 7, né? Que a gente conseguiu observar aqui duas bandas, né? Nesse caso aqui do 7, apareceu também outra banda aqui específica. Nesse caso aqui, qual foi a diferença, né, do homozigoto para inserção para homozigoto para deleção no desempenho das pessoas? O homozigoto para deleção, ele tem, as pessoas elas costumam ter um maior desempenho em atividade de força e não de resistência, como no caso da inserção. E aí, consequentemente, um exemplo, elas têm uma facilidade maior por corridas de curta distância, tá? No caso do heterozigoto, esse desempenho é intermediário entre as atividades, né? Nem tanta resistência, nem tanta força, tá? E lembrando, por que eu sei que aqui é um heterozigoto? Porque eu consegui observar bandas com um comprimento maior, tá? Porque elas tiveram um espaço de deslocamento mais reduzido, justamente por seu tamanho ser maior, tá?
E aí, isso aqui indica o quê? Que é o alelo que sofreu a inserção, justamente porque esse é um fragmento maior, e esse outro alelo aqui que sofreu a deleção, justamente porque é um fragmento menor e ele consegue mais facilmente se deslocar ao longo do gel, tá? Repetindo a mesma análise para o paciente 6 e o paciente 7, tá? Bom, e como eu tinha mencionado lá no início da aula, existem diversas aplicações da PCR justamente porque a gente trabalha com essa questão da especificidade dos primers. Então, a gente consegue identificar espécies com primers de cada espécie, né, amplificando só aqueles genes que têm uma espécie, mas não tem outra. Consegue também trabalhar com a medicina forense, com a identificação humana, que a gente consegue ter primers que sejam só para identificar material que é de origem humana, tá? E não de origem de outros seres vivos. Consegue também fazer o diagnóstico molecular utilizando primers que sejam de genes específicos, que estejam presentes em determinados seres vivos e não em outros seres. Consegue também fazer teste de paternidade, por exemplo, com a identificação humana, e a gente consegue utilizar marcadores humanos específicos, que aí a gente pode fazer esse comparativo, né? Por exemplo, eu tenho o material do filho, tenho o material do suposto pai e da mãe. E aí, como a gente recebe material genético, metade de origem paterna e metade de origem materna, então a gente espera que metade das bandas do filho sejam correspondentes à da mãe e a outra metade seja correspondente à do pai verdadeiro, né? Bom, e a gente também pode aplicar em outras coisas, como, por exemplo, genotipagem, clonagem, detecção de mutações, análise de expressão gênica, filogenia molecular, entre outras. Então, por fim, né, para fechar essa nossa aula, eu trouxe aqui um exemplo de como funciona esse teste padrão ouro de diagnóstico da Covid-19. Tá? Que ficou tão falado por tantas pessoas, mas nem todo mundo sabia de como funcionava, né? De como ocorrem todas essas etapas para a gente conseguir emitir esse laudo que a pessoa está lá positiva para a Covid-19 ou negativada para a Covid-19, né? Se ela está sendo infectante ou se ela já teve, né? E aí tem bem pouco material genético lá, ou se ela não tem de jeito nenhum, tá? E aí dá negativo também. Primeiro, como é que é feito? Ocorre a coleta da amostra, né, com o swab nasal, e aí essa amostra que ela é coletada, contendo SARS-CoV-2, né, ou não, como é que a gente vai saber? A gente vai fazer a extração de RNA. Por que a extração de RNA em seguida? Porque o SARS-CoV-2 tem como seu genoma o RNA. E aí, após a gente fazer a extração, a gente consegue observar o resultado da extração também no GED eletroforese. Se conseguir identificar, se tiver o SARS-CoV-2 lá, a amostra é positiva, ela vai conseguir extrair esse RNA, né? Justamente porque foi positivado. Mas se não, se o paciente não tem, né, o vírus ali, a gente faz todas as etapas de extração, mas quando vai observar o resultado, não apareceu nada. Mas a etapa de extração, depois da etapa de extração, né, é feita a etapa de transcrição reversa. Por quê? Porque a gente tem uma molécula de RNA, certo? E essa molécula de RNA, depois a gente vai querer fazer amplificação por PCR. E a PCR ela não vai amplificar dupla fita, e o RNA, nesse caso, é de fita única. Então, a gente vai precisar utilizar uma enzima chamada transcriptase reversa, que vai formar uma fita complementar a essa fita única, que aí essa dupla fita nova formada, a gente chama de DNA complementar, ou cDNA. Esse cDNA, essas amostras com cDNA, elas vão ser colocadas em um equipamento também de PCR, só que ele não vai ser o termociclador, como a gente mencionou lá no início da aula, certo? É um equipamento um pouco mais avançado que ele vai conseguir detectar em tempo real os fragmentos de cDNA que foram amplificados, certo? Então, ele vai formando uma curva ao longo de todos aqueles amplicons gerados. E aí, o que acontece? Se a pessoa tiver a Covid-19, cada teste ele tem um limiar, certo? Então, se a pessoa tiver a Covid-19, ela já vai começar, o equipamento ele já vai começar a detectar esses amplicons já nos primeiros ciclos,
tá? Mas se a pessoa já tiver tido a Covid-19, por exemplo, vai demorar muito para conseguir com que o equipamento consiga identificar uma quantidade de amplicon significativa para poder a gente identificar ali, ó, ainda tem uma boa quantidade de material, certo? Então, se a pessoa demora muito, quer dizer que tem tão pouco DNA que demorou muito para ser formada essa curva, né? E demorou muito para o equipamento identificar que tem uma quantidade significativa de amplicons sendo formados ali, certo? Para a gente conseguir emitir o laudo como positivo. Então, cada teste, ele tem uma quantidade, ó, a partir do CT30, acima disso, eu não considero mais como positivo. A partir do CT40, eu não consigo identificar como positivo. Eu já identifico já como negativo. Amplificou depois de 30. Então, quer dizer que a pessoa já teve Covid porque já tem tão pouco material que só foi conseguir amplificar numa quantidade suficiente depois de 30 ciclos. Entendeu? Então, a partir disso, a partir dessa análise que é emitido o laudo, né? Ó, a pessoa deu positivo, ela conseguiu já ser detectada uma grande quantidade de DNA que foi amplificado já nos primeiros ciclos. Então, ela está positivada e quanto menos ciclos já conseguia identificar, o equipamento já conseguia identificar uma boa quantidade de DNA, né, uma quantidade significativa, quer dizer que mais a pessoa está infectada com uma boa quantidade de vírus, certo? Ah, demorou para amplificar. Então quer dizer que a pessoa já está na fase final dela ser infectante, tá? Já, a Covid-19 nela já está acabando, né, o seu período. E aí, não amplificou nada, em momento nenhum. Então quer dizer que a pessoa está negativa mesmo, ela nem teve Covid e nem está tendo Covid, certo? Ela não tem Covid em momento nenhum. Então é a partir disso que é emitido o laudo. Bom, pessoal, é isso da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer tanto a parte teórica, né, da PCR, né, que é uma técnica que ela chegou até a ganhar o Prêmio Nobel de Química, quanto também a parte prática, né, de aplicações para a gente ver no dia a dia como é que a gente observa, interpreta esses resultados, né, como é que é observado no gel, o que a gente pode tirar de conclusão. Também debatemos um pouquinho sobre a RT-PCR, né, que é a PCR em tempo real quantitativa, que a gente consegue quantificar todos os amplicons que vão sendo formados, né? E que foi uma técnica padrão ouro para poder identificar o material genético do SARS-CoV-2, né? E servir de diagnóstico, né, do que a pessoa tinha Covid-19 nessa pandemia. É isso, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, só entrar em contato. Tchau!